Boa noite, estamos aqui para mais um vídeo. Agora nós estamos no sétimo vídeo, né? Está indo rápido, está indo depressa. Isso daí é muito bom. Isso quer dizer que está correndo dentro do previsto. Então nós vamos ver mais um capítulo do poder cósmico do homem, né? Esse poder cósmico do homem serve para dissolver o ego, né? Então a gente vai dissolver o ego que está dentro de nós. Depois a gente vai ler esse livro aqui também, Evangelho Eterno e Ações Prodigiosas, que vai ajudar a voltar a ser Deus em Deus, menos tempo e menos sofrimento. Então, são dois livros da minha vida, né? Então, vou passar para vocês, espero aí contribuir para alguma coisa, em algum sentido e algum despertar. Sei que é muito difícil despertar espiritualmente, mas estou fazendo o meu papel aqui. É difícil porque o ego não deixa, né? O ego, ele manteve hipnotizado a humanidade durante todo esse tempo. Você acha que de uma hora para outra vocês vão conseguir despertar espiritualmente? Não. Estão dormindo ainda, estão em sono psíquico. E o ego é poderoso, ele está em todo lugar, já falei, é um poder da natureza. Não é o diabo, como as religiões pregam, não é. É uma força da natureza que está dentro de nós, está muito arraigado dentro de nós e que a gente tem que dissolver, tá bom? Então vamos trabalhar nesse sentido aí de dissolver o ego, tá bom? Então vamos para mais um capítulo aí, o capítulo 7º, né? Como terminar com o pesar e o sofrimento. Então vamos lá. Como dissolver o ego, instinto animal de sobrevivência. Se inscreve no canal do YouTube, Flávio Nicanor Fattori, @gmail.com. 7º capítulo, como terminar com o pesar e o sofrimento. Eu sempre começo lendo do fim, né? Para ver se vocês continuam comigo aí até o fim, né? Para verem o que vocês vão perder se não ficarem comigo. Para dar fim ao pesar e ao sofrimento. Primeiro, estude cientificamente o sofrimento. Segundo, todos os pesares são causados por pontos de vista errados. Terceiro, devemos parar de projetar filmes imaginativos e negativos. 4. Trazendo a angústia à plena percepção, destruímos-la de uma vez por todas. 5. Como caçador na história narrada, podemos subir até o cimo da montanha. 6. A percepção significa simplesmente a compreensão de nós mesmos. Devemos trabalhar com sinceridade na autopercepção. 7. Você examina as luzes na trilha mística. 8. Todas as crises de dor podem ser utilizadas a fim de tornar impossível as dores futuras. 9. Não resista a qualquer tipo de angústia ou pesar. Se resistirmos, não teremos aprendido a lição que nos ensina. E 10. A preocupação é inexistente ao viajante avançado que segue pela trilha mística. 7. Como terminar com o pesar e o sofrimento? Se quisermos dar fim a uma situação perturbadora em nossas questões comerciais, tratando de examiná-las, se desejarmos corrigir um erro de direção quando viajamos durante as férias, estudamos o mapa. É exatamente o que deve fazer com relação ao pesar e ao sofrimento. Devemos estudá-lo com o mesmo cuidado com que examinamos as outras situações que desejamos corrigir. Não queremos alívio temporário, mas terminar com aquilo de uma vez por todas. O alívio simples é como tomar aspirina todos os dias, enquanto se tem dor de cabeça. Porque não destruímos a própria causa da dor de cabeça, de uma só feita. De modo que tal alívio diário se torne desnecessário. É coisa ao nosso alcance. Comece da seguinte maneira. Sempre que sofrer com algo, seja lá o que for, lembre-se de que o mesmo podia ter sido evitado. Basta lembrar-se de que, se houvesse compreendido melhor a trilha mística, não teria sentido essa dor. Isso o ajuda a trabalhar consigo mesmo. No dia de hoje, do modo que o de amanhã seja cheio de serenidade. O que é o sofrimento com exatidão? Nossas dores são causadas por pontos de vista errados com relação às coisas.
O eu falso cria quadros imaginários de como insistem que as coisas deviam ser. E todas as vezes esses deviam entram em colisão com o que realmente acontece, reagimos com dor. O problema não está no que realmente acontece, mas em nossas exigências de que algo diferente devesse suceder. Não é possível acreditar em mim quando eu afirmo, procure experimentar por si próprio. Está claro que os seres humanos não gostam quando aconselhamos a desistir de exigências ilusórias quanto a isto ou aquilo. Tal desistência nos entristece. Viver em ilusão proporciona-nos um sentido falso de que estamos vivos, de modo que receamos ficar sem eles. É como sentirmos triste quando o médico nos aconselha a desistir da comida, que muito nos agrada. Repitamos então que a dor aparece sempre que um desejo de que algo determinado aconteça entra em conflito com o que realmente sucede. Queremos que alguém nos aprecie. Quando tal não acontece, não ocorre, entristecemos-nos. Contamos como uma promoção no emprego, é outro a quem recebe, ficamos tristes. Contamos manter uma amizade, mas a criatura vai embora, deixa-nos cheios de pesar. A dor pode ser maior ou menor, perceptível ou subconsciente, mas sempre aumenta de volume quando um desejo colide com a muralha da realidade. Basta esse fato para levar o que seriamente procuram a investigar por completo seus desejos e anseios, né? Segredo vital para você. Como cessar a dor? Não é ao evitarmos o envolvimento com a vida, pois isso se limita a erigir uma muralha firme de resistência, que causa o medo, e nem a formarmos grande número de amizades, de modo que se uma delas faltar, teremos outra. Aí teremos tentativa de descobrir segurança relacionando-se com as outras, o que vem criar mais insegurança. Não existe consolo senão na verdade. Blaise Pascal. Como então todo esse livro é uma resposta à pergunta, vamos examinar algumas respostas de modo mais específico. Podemos fazer uma parada aqui para perguntar algo? Você disse que o sofrimento é uma ilusão, mas a mim parece coisa bastante real. O sofrimento é causado por ilusão. Vivendo com base no eu falso e ilusório, encontramos a dor. Mas quando a percepção da verdade dissolve o eu falso, que resta então para sofrer? Como pode sofrer uma criatura não existente? Procure compreender isso, que é de tanta importância para você. Repetimos um exemplo anterior. Suponhamos que certa noite você tenha passado por um pesadelo terrível e a tortura ele o tortura, mas quando desperta e compreende que se tratou de pesadelo, continua sofrendo? Que pessoa existe ali nesse caso a sofrer? Nenhuma. O Dr. Humberto Benoit é que apresenta a mais clara explicação que encontrei até hoje a esse respeito. A angústia, porém, é uma ilusão, já que suas causas são ilusórias. Ao lado desta demonstração teórica, podemos chegar a uma demonstração prática. Podemos provar de modo direto e intuitivo o caráter ilusório da angústia. Na verdade, em momento no qual eu sofro, transfiro minha atenção do pensamento para o sentimento, se deixando de lado todas as minhas imagens mentais, eu me aplico a perceber em mim mesmo o famoso sofrimento moral, a fim de prová-lo e descobrir afinal do que se trata. Não consigo. Do sofrimento em si, não descubro mais vestígio algum. Quanto mais atenção eu der ao ato de sentir, retirando assim a atenção de minha película imaginativa, tanto menos sinto. E provo então a irregularidade da angústia. Digamos, por exemplo, que a mente está passando em exibição um filme imaginativo, demonstrando as tolices de nosso passado. Essa corrente de pensamento causa grande sentimento de culpa e vergonha. Assim que sofremos de angústia, mas o sentimento é falso, pois ele se acha baseado no simples pensamento a respeito de algo que não está acontecendo agora, que nada tem a ver conosco. Nesse instante, permitindo a projeção desse filme imaginativo, permitindo também a ilusão de que esteja acontecendo agora o que causa a dor. Como a dor desaparece magicamente. Vejamos como podemos desfazer o blefe dessa película negativa. Suponhamos que uma voz anônima ao telefone venha informá-lo de que um tigre está rondando no porão de sua casa. Você zomba e desliga e vai cuidar da vida, mas percebe estranha inquietação. Sua imaginação está projetando um filme no qual vê o tigre rondando o porão, compreendendo que o motivo da inquietação é o trabalho imaginativo. Você acende a luz do porão e olha para baixo. Não há tigre algum por lá.
você se sente aliviado. A angústia desaparece, fica pensando, por que não fui imediatamente examinar o porão quando sentiu a aflição? É exatamente o que acontece no mundo psicológico. A mente projeta um filme imaginativo que nos assusta. E quando supomos erradamente que o medo se baseia na realidade, que não acontece, o tigre na verdade não está lá. Sentimos o alívio desse fato quando vemos. Marco Aurélio é quem afirma, bem a propósito, apagai a vossa imaginação. Se nos despertarmos o bastante para apagar a película da imaginação e procurar a dor causada por ela, o que sucede? Mágica. Já não podemos encontrar a dor, porque, assim como o sol, ao despertar, desmancha a bruma e o nevoeiro, também nossa percepção consciente da dor faz com que ela desapareça. Experimente, continue tentando. Isso tem efeitos mágicos. Um cachorro e um lobo estavam viajando junto pela costa marítima. Chegando a uma baía, resolveram ganhar tempo atravessando sobre um tronco flutuante. Por falar nisso, declarou o lobo, cheio de sactância. Enquanto seguiam tomados sobre o tronco, considerando-me uma autoridade na ciência que estuda o mar. Que tal passarmos o tempo falando das correntes e marés? Sinto muito, respondeu o cachorro. Quando se trata do mar, só sei uma coisa. Bem, nesse caso, voltou o lobo. Também sou famoso na floresta por minhas filosofias a respeito do mar. Que tal meditarmos junto sobre a beleza e grandiosidade do oceano? Receio que no tange ao oceano eu só saiba uma coisa, informou o cachorro. Nesse instante, uma onda repentina jogou ambos à água. O lobo se debatia atarantado, pediu ajuda. O cachorro, com habilidade, arrastou-o até a costa. Foi uma pena, disse o cachorro ao lobo, que ainda arquejava que não pudesse falar da ciência e filosofia lá fora. Mas quando se trata de oceano, só sei uma coisa, nadar. Aí temos o próprio centro da trilha mística. Deixamos de lado debates, as filosofias, frases bonitas. Quando se trata de pensar de qualquer outro problema na vida, precisamos apenas de uma coisa, aprender a nadar. Não cometa esse engano. Veja como tudo está relacionado com o sistema básico da autoobservação imparcial. Verifique a passagem do pesar mental e emotivo. Observe como ele passa por você. Não resista ao que está vendo. Não se identifique com ele, isto é, não acredite que a sensação penosa faça parte do você essencial. Você é algo inteiramente diverso. Separe a dor da pessoa a quem você chama eu. De início constitui prática difícil, mas produz resultados notáveis. Aqui temos um sistema místico que transforma a sua vida. Posso garantir, como se alguém dispusesse de um punhado de focos ruidosos explodindo um após o outro. Se deixasse de ver que os fogos estão em seu próprio sistema, não conseguiria livrar-se dele. Mas se o estender afastando-os de si na ponta dos dedos, basta o exame para permitir-o jogá-lo fora. Não compreendo a necessidade de trazer nossas dores à superfície da percepção consciente, porque não as mantenhamos guardadas e escondidas para que não importune. Este é um erro sério. Cometido por milhões de pessoas. Os negativismos reprimidos causam agitação íntima, quer nos apercebemos ou não. Furacão, em meio às trevas da noite, é tão destruidor quanto durante o dia. Está dizendo que tudo quanto nos recusa a enfrentar conscientemente, temos de sofrer inconscientemente? Certo, e não acredite que se trata de uma suposição psicológica, pois constitui fato concreto. Vou mostrar-lhe uma dor pequena, porém típica, sentida por muitas pessoas durante sua percepção a mais leve. Tem a ver com a sensação penosa de que perdemos a oportunidade da vida. Alguém lê no jornal uma certa propriedade em sua vizinhança que valia $10.000 5 anos antes. Vale agora $20.000. O homem sente um aguilhão de dor e é capaz de esmurrar-se por não ter comprado. Sente-se um pateta, um fracasso. Mas você está a me descrever. Não é possível ser de todo livre de tais aguilhões de dor? A você não faz diferença alguma, quer tenha ou não comprado a propriedade, mas deve começar vendo que tais pontadas de dor, na verdade, estão dentro de você. Não consegue escapar à prisão se insistir em que não se ache em uma. Temos de ver que nossas emoções negativas são sofrimentos induzidos por nós mesmos, pois não passa de outra coisa. Podemos estar ao mesmo tempo raivosos e felizes? Claro que não. Podemos estar
deprimidos e desfrutar da vida? Não. Primeiro, possível estarmos a excessos de preocupações e ainda assim passarmos um dia agradável? Obviamente não. Eis uma grande pista. Veja todos os sentimentos negativos como uma dor inútil, sem sentido. Isso o ajudará a compreendê-los, exterminá-los. E por falar no assunto, posso indicar que não se trata de tarefa das mais sombrias. Na verdade, é muito divertido. O caçador. Assim corre meu sonho, mas eu sou o quê? Criancinha na noite chorando, criancinha por luz clamando. Tenho por voz apenas meu choro de bebê. Alfred Tennyson. As lágrimas podem parar de correr. É por esse motivo que estamos palmilhando a trilha mística. Ela nos mostra desejo apresentar-lhe um amigo meu que chama Deixa Maior. Uma deixa maior vem da pessoa que tenha chegado ao início de suas autotolerâncias. Recebe então uma deixa maior, sensação vaga e misteriosa de que já não pode utilizar sua lógica e raciocínio humano para salvar-se. Reconhece sem clareza a insuficiência de sua autoestrutura atual. Os apoios mentais estão ruindo por terra à sua frente. Criatura em tais condições estão despertando para a luz. Tendo abandonado o que é falso, cheio de medo e tremendo, tem seu primeiro vislumbre da deixa maior, revelando-se no que é verdadeiro. Acha-se agora frente a frente com o maior segredo da terra, a vida nova. O caçador que espreitava um animal na selva caiu em poço profundo, desde muito abandonado pelas naturais da região. O fundo do poço tinha cobertura rasa de água, de córrego subterrâneo, que entrava e saía pelos lados opostos. Caminhando por ali, a pouca luz, o caçador procurava desesperadamente a saída. Com prazer imenso, descobriu diversos trepatilhas que pendiam das paredes do poço, agarrando-se uma a uma, subiu com esforço, mas momentos depois a trepadeira se rompeu, jogando-lhe de volta à água. Ele tentou uma após outra a trepadeira, todas cederam. Olhou então, cheio de medo, para a trepadeira que restava. Devia ou não tentar escalá-la? Anteviu a onda de horror que o invadira. Se eu fizesse e caísse mais uma vez, talvez devesse esperar um pouco. Pensou então, reconfortando-se com o pensamento de que a trepadeira o poderia salvar a qualquer momento em que ele realmente o desejasse. Não era a atitude errada. Seria preferível enfrentar as coisas deste ou daquele modo. Com mãos trêmulas, agarrou a trepadeira e ela caiu a seus pés. Desespero completo. Foi quando ocorreu algo estranho. Tendo perdido a esperança, despertou nele um tipo inteiramente novo de engenhosidade. Era algo diferente, mais forte e maior do que qualquer coisa que conhecera antes. Apercebeu-se então da água em seus pés. Ela lhe deu uma ideia. Apanhando a lama grossa, tampou o buraco pelo qual a água saía. E enquanto o poço se enchia de água, ele subia também flutuando até a boca do mesmo. Nossa deixa maior surge quando temos a coragem de enfrentar e abandonar falsas esperanças. É quando sabemos com exatidão o que fazer. A essa altura, sem esforço, ascendemos ao ápice da vida. Luzes na trilha mística. Algumas pessoas me dizem, mas estou tentando libertar-me e nada acontece. E nada acontece. A despeito de todos os meus esforços, continuo como sou. Por quê? Se você se fez tal pergunta, não se preocupe. Isso significa apenas de que procura continuando tentando compreender verdades mais altas, usando para isso mente inferior. Não é praticável. É como tentar ouvir música tendo as notas impressas na partitura. Necessitamos de um sentido novo da percepção. A mente cotidiana pode mostrar-nos onde fica a porta para o fundo superior, mas não serve para fazer-nos entrar. Isso é de importância capital, já que poupa muita frustração. Observe com que frequência o Novo Testamento afirma que a mente humana não pode compreender os conceitos cósmicos. A percepção de que não estamos fazendo progresso algum, escute bem, a percepção de que não estamos fazendo progresso algum é progresso verdadeiro. Significa que finalmente enxergamos além de nosso fingimento de progresso, abrindo caminho para o verdadeiro. Não compliquemos nossa definição de percepção, basta sabermos mais a respeito de nós mesmos. É tudo, basta aprendermos mais. E qualquer um pode fazê-lo. Vejamos a perturbação originada de erros e enganos. Cometer erros ou enganos é apenas uma falha de conhecimento consciente de nós mesmos.
A consciência é a luz. Imagine-se trabalhando em sua casa em meio à escuridão total por não estar em funcionamento as lâmpadas. Tropeçamos em móveis, usamos pimenta em vez de sal, temos atos e gestos desajeitados e até mesmo perigosos. Mas ao romper do dia, dá para ver cada vez melhor. Afinal, quando o sol se apresenta, o mesmo acontece aos nossos atos e gestos. Quando mais luz de consciência houver em nosso dia, tanto melhor trabalhamos, tanto mais descansados, maior será o nosso sorriso. Eis algumas luzes nesse caminho. Primeiro, nada é tão difícil que não possamos realizar. Segundo, a verdade nos ensina o que nada mais na Terra pode ensinar. Terceiro, esqueça tudo, menos o autoaperfeiçoamento. Quarto, a verdade não iniciará a caminhada para você, mas a cada passo que der na direção dela, dará outro na sua. 5. Se não desfrutamos a hora que passou, desperdiçamos-la. Sexto, existe uma mente que pensa por você. Sétimo, a percepção superior é estado alevantado, onde se vêem coisas notáveis que nunca vimos antes. Oitavo, o sofrimento não é um inimigo, porém um guia à nossa correção, como um medidor de temperatura em estufa. Nono, não trabalhe tanto para ganhar a vida, deixe-a ser vida. Décimo, com as voltas da roda de seu automóvel na direção certa, uma simples rodada sábia de pensamento dá nova direção à nossa vida. Valor de uma crise. O aperfeiçoamento com a chegada à compreensão superior é sempre antecedida por uma crise de algum tipo. Quanto maior a crise, tanto maior será a oportunidade de autosserguimento. Vejamos um exemplo. É supor que um homem finja gostar realmente de outra pessoa, desfrutar-lhe a companhia. Ele representa, de acordo com essa afeição falsa, executando diversos atos de bondade que são geralmente aceitos como advém de uma criatura bondosa. Esse homem, todavia, encontra-se na trilha mística, o que requer observação de rigorosa sinceridade sobre como realmente se sente para com os outros. Em choque, descobre que, na verdade, não gosta das outras pessoas em absoluto. Ela é criatura invejosa, competidora, rancorosa. Vê agora que seus atos externos de bondade não passavam de gestos teatrais para exibição pública. Seu motivo verdadeiro é impressionar as pessoas, persuadi-las de que gostassem dele. Do mesmo modo, comporta-se bondosamente a fim de que se convencer a si próprio de que era bondoso. Fica então diante de uma crise forte. Por quê? Porque tem agora a sua escolha de enfrentar com sinceridade essa autoilusão, de encobri-la com racionalizações ou desculpas, ou simplesmente deixar de enfrentar a questão. Se for corajoso, se quiser conhecer a verdade, acima de tudo, entrará na crise, ou seja, observará, por mais penoso que lhe seja o momento, sua motivação verdadeira, que é muito diferente daquela em que fingia. Nesta altura acontece o milagre. Tendo levado o fingimento do plano subconsciente ao consciente, por mais chocante que seja, ele rompe a barreira, a percepção de seu fingimento o destrói, e para o lado cai a fadiga e a culpabilidade, associada ao fingimento por não mais se identificar ao ator teatral, porque o ator não é o eu verdadeiro. Separe-se dele. É quando se encontra livre para sempre, exatamente como um ator que representa o papel do pavoroso senhor Hilde. E se separa do mesmo, tornando-se o verdadeiro e compassivo Dr. Jekyll. Não pense que isso seja complicado, pois na verdade é de grande simplicidade. A crise de dor e de sofrimento deve ser prezada. Não que tais coisas devessem ser autoinduzidas, mas quando surgem devemos tomá-las como oportunidades. O sofrimento corretamente usado significa o próprio fim do sofrimento. Utilize a angústia para eliminar a própria angústia da mesma. Não compreendo. Você diz que a percepção da ansiedade a dissolve. Sei como estou ansioso e ainda assim ele continua. Sentir a ansiedade não é o mesmo que percebê-la. Quando você se limita a sentir-se ansioso, identifica isso, permanece tão perto que não pode lhe vê-lo. Se fechar os olhos e afagar algum objeto redondo com os dedos, poderá imaginar que se trata de uma bomba, mas abra os olhos e verá que não passa de uma bola inofensiva. Do mesmo modo, ao despertarmos para ver as coisas como realmente são, desaparecem nossas dores. Krishnamurti, quem explica a percepção correta.
A percepção é a observação sem condenação. A percepção traz a compreensão porque não existe condenação ou identificação, mas observação silenciosa. Se eu quiser entender alguma coisa, devo observar, não devo criticar nem condenar, e também não devo adotá-la como prazer ou evitá-la como não prazer. É preciso que nos limitemos à observação silenciosa de um fato. Não existe fim à vista, mas a percepção de tudo à medida que aparece. O sofrimento não exerce poder sobre você. Vamos esclarecer mais as descobertas que fizemos. Podemos padecer com base em nosso sofrimento, ou podemos utilizá-la para dar fim a tal sofrimento. A fim de abolir as angústias, devemos compreender-lhes a natureza. O que é o sofrimento? É encontrar frente a frente alguma coisa que o eu falso não quer enfrentar. É a resistência contra a verdade, contra a realidade. Resistimos à própria verdade que poderíamos libertar-nos. Por que não a reconhecemos? Porque ainda estamos sob a ilusão de que a falsidade é tudo quanto existe. O sofrimento não constitui mais do que uma tentativa por parte da natureza no sentido de nos ajudar a enfrentar ilusões que nem sequer desconfiamos abrigar. O cientista Lois Agassiz faz ver: a natureza nos leva de volta à verdade absoluta, sempre que nos afastamos. Se aprendemos a lição, aprendemos também ao mesmo tempo perdemos ao mesmo tempo a ilusão e a dor por ela causada. Se resistirmos, permanece o sofrimento. Se nossas dores são causadas por ideias erradas, por que lutamos tão ferozmente sempre que um místico procura nos separarmos dela? Porque se cria uma lacuna temporária e assustadora entre o de antes e o de agora. Resistimos a sair da prisão. Receamos que o mundo lá fora ainda seja pior. As pessoas lutam contra a liberdade interna porque suas mentes condicionadas pela prisão fazem a projeção de imaginação aflita sobre como seja o mundo novo. Mas ele não é em absoluto como a prisão. Precisamos ter a coragem de deixar o pseudo-segurança de nosso pensamento de prisioneiro, vendo então que se chega ao que é novo e feliz. O sofrimento por si só não nos ensina coisa alguma, assim como embarcar em um navio serve para nos levar a qualquer parte. É preciso que nos utilizemos corretamente. Devemos tolerar o tempo suficiente, chegando então a pagar para ver o breve. Não devemos fugir para o abrigo da autocomiseração ou para racionalizações altissonantes. Tais retiradas servem apenas para aumentar a ilusão de que o sofrimento nos pôs em fuga. Na batalha espiritual, derrotamos o inimigo não por meio da fuga, mas aguentando firme o tempo bastante para vermos que atribuímos erroneamente tanto poder ao inimigo. O sofrimento não exerce poder sobre pessoa alguma, basta que você o perceba e vencerá todas as vezes que o ataque venha como solidão, frustração, desespero ou o que seja. Não pense no sofrimento como algo odioso ou que devamos fugir, pois fazê-lo é compreender por completo o significado. Aprenda a usar sabiamente o sofrimento. Para que fim? A fim de dissolver o próprio sofrimento. Como exemplo prático, suponhamos que nossas aflições sejam causadas pelas observações cruéis feitas por alguém. Muito bem, a perturbação surge por quanto tais observações incidiram sobre o eu falso, cuja própria natureza é sensível, indignada e irracível. Mas assim que esse eu artificial se desvanece, mediante percepção psicológica, que entidade ali ficou para sofrer? Se 1000 pessoas jogassem tinta negra para cima no ar, assim mesmo, ainda assim o ar continua claro e sem se agitar. O que sabe o místico? Você diz que devemos reagir corretamente ao sofrimento. Qual é a reação errada nesse caso? Quando resistimos a ele, odiamos, lutamos contra e tentamos fugir mediante alguma atividade externa e frenética. Por que são erradas essas reações? Porque nos impede de compreender todo o sistema. Porque sofremos repetidas vezes. Se nosso automóvel apresentar defeitos, saímos aí andando fingindo que nada há de mal ou procuramos verificar a falha técnica para consertá-la. Por que não enfrentamos a falha interna e a corrigimos em nós? A dor que não foi solucionada aumenta gradualmente. De que modo? Veja o caso da pessoa que se enraivece com frequência. Ela justifica a dor que lhe é possível dizendo que os outros são grosseiros ou sem considerações. Em seu caso, assim sendo, tem o direito de enraivecer-se. Não está percebendo que a raiva é um ato
um traço autopunitivo do eu egoísta que pode ser, assim o quiser, ser dissolvido. Desse modo, não se trata corretamente de sua raiva, criar outros negativismos que se associam a ela, como a culpabilidade e o cansaço. Isso é verdade. Dá para entender quando uma pessoa chega a certo nível de percepção, adota ponto de vista inteiramente diverso da sua felicidade. Já não mais resiste a ela, nem fica com rancor, compreende-lhe o valor, vê que um choque ou crise é mensagem a lhe dizer que de algum modo está vivendo em desarmonia com sua natureza verdadeira. Embora recebendo o choque, portanto, estuda o que acontece, e à medida que seu esclarecimento aumenta, choca-se cada vez menos, está cada vez mais em paz. Vou procurar compreender. Ótimo, assim você será feliz. Mas não conte que seus amigos o compreendam, eles continuam resistindo a tudo que lhes acontece. Podemos aqui aduzir mais uma definição do verdadeiro místico. O místico é aquele que sofreu tanto quanto os outros, talvez muito mais, porém enfrentou a situação de frente. Entrou em profundidade no túnel escuro e saiu pelo outro lado. O místico compreende o sofredor e tem grande compaixão por ele. Sabe o quanto esse homem ou mulher em segredo padece. E conhece a cura, mas compreende também a resistência enorme dentro do sofredor, sendo este o motivo porque o mestre esclarecido jamais discute ou argumenta no que toca às questões espirituais, pois vê a inutilidade de tentar persuadir quem não pode ser. Ainda que a atitude do místico quanto àquele que se recusa a receber a própria verdade que o poderia libertar, mais simples ele diz em silêncio a essa criatura: quando a dor se tornar intolerável, quando você estiver pronto a desistir do eu falso, volte aqui e conversaremos. As respostas autênticas à preocupação. O que me diz do tipo de dor que chamamos preocupação? Ela é inteiramente desnecessária. Não estou enunciando pelo sonho, mas o fato. Quando se chega a certa altura do despertar, não nos preocupamos com coisa alguma. E eu repito, coisa alguma. Um dos desesperos mais profundos do homem está em que nada pode fazer quanto a 1001 preocupação que o dia lhe traz. Suspira para pensar, a vida é assim, sem compreender por um só instante que tudo podia ser diferente. A fim de descobrir a resposta, devemos regressar ao fato básico do eu verdadeiro do homem e do eu inventado, o eu falso. Com todos os pontos de vista errados, nada pode fazer para repetir a preocupação, pode apenas causá-la. A mente condicionada só consegue trocar uma preocupação por outra. O motorista que desliza em estrada enlameada, saindo de uma poça para outra, não nos deixamos enganar por ideias impensadas a esse respeito. Ninguém que ainda viva com base no eu falso está livre das preocupações. O único modo pelo qual você, eu ou qualquer pessoa descobre a liberdade é extinguindo o sentido falso de eu, vivendo com base em nossa natureza autêntica. Enunciamos o problema de modo mais simples possível. Todas as preocupações, e não há exceção, todas as preocupações advêm de noções falsas a respeito de nós mesmos. Supomos erradamente que devemos ser populares e quando o telefone de nossa casa não toca, quando ninguém chama, preocupamos-nos. Supomos que devemos ser sábios e quando fazemos alguma coisa tola, preocupamos por causa de nossas inteligências. Insistimos que a coisa empolgante nos aconteça e quando não sucede, achamos-nos vazio. A tolice rematada, a suposição de que devemos ser populares, sábios ou viver empolgados, precisamos ser apenas uma coisa, seres humanos amadurecidos, dignos e felizes. E então, graças a um dos traços mágicos do misticismo, tornamos genuinamente sábios e levamos uma vida interessante de uma nova maneira. Já não cultivamos o pensamento aflito quanto ao amanhã. Tornamos-nos despreocupados e animados. Já não saberemos nem queremos saber de onde vem o nosso bem. E para os estudantes avançados da teoria mística, aduz o seguinte: não somente você ignorará de onde vem o seu bem, sem querer saber, como não se importará, quer ele venha ou não, você já o tem. 2 fazendeiros têm poços, o poço do primeiro está seco, ele obtém água quando a chuva o enche, por acidente de modo irregular. Esse fazendeiro se torna inseguro e apreensivo, está à mercê do acaso. O poço do segundo fazendeiro recebe água natural e constante, vinda do lençol subterrâneo.
esse outro se mostra descansado, sem preocupação. Quando vivemos com base em nossas fontes verdadeiras, ficamos descansados e sem preocupações. Para dar fim ao pesar e ao sofrimento. Acabou, gente, acabou, você viu? Já chegamos ao fim. Mais um fim do 7º capítulo. O que nós vimos, ó. Primeiro, estude cientificamente o sofrimento. Segundo, todos os pesares são causados por pontos de vista errados. Terceiro, devemos parar de projetar filmes imaginativos e negativos. Quarto, trazemos a angústia à plena percepção, destruindo-mo-la de uma vez por todas. Quinto, como caçador na história narrada, podemos subir até o cimo da vida. Sexto, a percepção significa simplesmente a compreensão de nós mesmos. Devemos trabalhar com sinceridade na autopercepção. Sétimo, volte a examinar a luz das trilhas místicas. Oitavo, todas as crises de dor podem ser utilizadas a fim de tomar impossível as dores futuras. Nono, não resisto a qualquer tipo de angústia ou pesar. Se resistimos, não teremos aprendido a lição que nos ensina. Décimo, a preocupação é inexistente ao viajante avançado que segue pela trilha mística. Muito obrigado. Então, nós estamos aí no 7º capítulo, fim do 7º, né? Nós vamos entrar no 8º. São assuntos interessantes, assuntos que nos ajudam, que nos incentivam a viver da maneira correta. Então, vamos trabalhar nisso daí, né? Então, como dissolver o ego, estamos trabalhando, nós vamos fazer um grupo de estudo depois, né? Aí eu vou falar como vai ser, e os que estiverem interessados, a gente entra no grupo e a gente vai discutindo, trocando figurinha, e a gente vai aprendendo um com o outro, tá? Porque a gente está sempre trocando energia, trocando conhecimento, para poder voltar a ser Deus em Deus. Então, se inscreve no canal do YouTube, Flávio Nicanor Fattori, @gmail.com. Boa noite, fiquem com Deus e Deus abençoe a todos.